Se você já investe em criptomoedas, participa de airdrops, mas ainda não sabe como conhecer as transações no mercado DeFi antes que elas ocorram, então você está perdendo muito dinheiro. Calma, para saber isso você não precisa estudar futurologia ou magia negra. Basta saber decodificar as transações da mempool. O que? Você já compra tokens, criptomoedas, mas ainda não sabe o que é a mempool? Não se preocupe, porque no curso MEVBots, o segredo da autocustódia no DeFi, você não apenas aprenderá a decodificar as transações da mempool, mas aprenderá isso desenvolvendo vários bots de investimento DeFi, de modo a se tornar um investidor e desenvolvedor profissional nesse mercado. E para entender como pensam os hackers do mercado DeFi, um dos projetos é a codificação passo a passo de um sanduíche ataque. Te espero lá. Tudo bom, pessoal? Sejam bem-vindos aqui a DeFi Brasil. Hoje vamos comentar uma notícia aí. Muita gente falando, está preocupado, o Estado quer acabar com a minha privacidade, quer pegar minhas criptomoedas. Vamos entender bem o contexto dessa notícia aqui, por exemplo, que está no Cointelegraph, que fala que a União Europeia anuncia proibição a transações de toda e qualquer carteira de autocustódia, até mesmo de nodes e validadores. E eles ainda colocam aqui um hacker chorando. Será que os hackers realmente estão preocupados, né, com esse tipo de normativa? Já vamos falar sobre isso. Bem, mas não é apenas o Cointelegraph, né? Outros meios também, inclusive internacionais. Você pode pesquisar aqui, né? Principalmente se você colocar aqui Europe Union, Crypto Self-Hosted, você vai ter uma série de notícias. Bem, o objetivo desse vídeo é a gente entender de fato, né, o que está acontecendo. Bem, nada diferente daquilo que nós sempre comentamos aqui no nosso canal da DeFi Brasil. Primeiro, eu acho que vou dar um pouco mais de contexto para vocês, né? Acho que vai ficar mais fácil para vocês entenderem onde eu quero chegar. Bem, alguns de vocês já sabem que eu comecei a minha atividade profissional como advogado na área de crimes financeiros. Aqui eu tenho algumas matérias, se você colocar no Google UBS, por exemplo, e dólar cabo, vocês vão ver que tem uma série, né, de operações aqui. Bancos que administram fortunas são alvos da Polícia Federal, 2007. Uma série de operações. Não vou entrar, obviamente, em detalhe, mas o que eu aprendi nessa época, né, quando eu comecei a atuar, né, em um grande escritório de advocacia aqui em Curitiba. Inclusive, alguns desses processos tinha o pessoal lá da Lava Jato, né, que depois ficaram conhecidos, né, como da Lava Jato. Bem, o que eu aprendi nessa época, fazendo uma intensa pesquisa, era que a legislação ela sempre deixa uma brecha para as pessoas que têm grande poder aquisitivo. Especialmente hoje, né, a moda é falar os bilionários, né? Por quê? Porque são essas pessoas que efetivamente, indiretamente fazem as leis, uma vez que quem que financia as campanhas políticas, certo? Então dificilmente você vai ter uma lei, quando você olhar uma lei, primeira coisa que você deve pensar, será que essa lei afeta todo mundo? Não, em geral ela não vai afetar todas as pessoas. Existe o grupo, sempre vai ter o grupo de privilegiados que não são afetados por essas normas. Eu falei já em um vídeo passado aqui sobre, por exemplo, a questão da Receita Federal. Agora, quando ela teve que determinar o que seriam criptoativos no exterior, certo? Não estou dizendo, obviamente, que essa decisão da Receita Federal foi realmente uma decisão técnica, né, conforme nós inclusive explicamos no vídeo, buscando, né, tornar mais clara uma determinação que estava contida naquele projeto de lei que ficou conhecido como taxação dos super ricos. E por que eu estou falando isso? Porque vocês podem ter absoluta certeza que essas leis todas, né, mais graves contra o mercado cripto, elas sempre vão deixar brechas para que, como eu já falei, as pessoas privilegiadas possam continuar fazendo a sua movimentação de capital por todo o mundo de forma anônima, certo? E vocês já sabem que o mercado DeFi ele é certamente o mercado hoje que por onde vai transitar esses recursos. Então você nunca vai ter uma norma, por exemplo, que venha proibir aquelas pessoas que de fato sabem utilizar
o mercado DeFi. E quem que são essas pessoas? Também não é nenhum segredo. São os programadores e, claro que esses bilionários podem contratar programadores, e hoje já programadores inclusive oferecendo serviços para justamente não burlar, né, mas não ser alvo dessas legislações que são voltadas mais para aquelas pessoas que não têm esse conhecimento. E já abrindo um parênteses aqui, se você quer de fato entender, né, como ter autocustódia, né, no DeFi, e aí conseguir de fato explorar, né, todas essas possibilidades de privacidade, algo que é um direito fundamental, mas que realmente está sendo cada vez mais mitigado, você deve se inscrever no nosso curso, né, que acaba de ser lançado aqui, que é o DeFi Mavbots Domine a Autocustódia no DeFi. O que nós vamos aprender nesse curso? Já vamos ver, já vamos voltar lá para o tema, mas tem tudo, vocês vão ver que tem tudo a ver com o tema que a gente está discutindo. Ó, você aprenderá como saber quais transações ocorrerão no mercado DeFi antes mesmo que elas ocorram, de modo a criar as estratégias mais avançadas de investimento, protegendo suas transações dos ataques de Mavbots. Então, nesse curso a gente vai aprender basicamente a decodificar as transações que estão na mempool. Isso você pode fazer com uma infinidade de propósitos, mas também vamos aprender a proteger as nossas transações da mempool pública, ou seja, vamos aprender já a enviar transações para Flashbots, que é algo que foi criado pela rede para tentar mitigar esse problema, e vamos desenvolver também, além dos projetos já clássicos de bots, de Mavbots, vamos desenvolver um sanduíche ataque passo a passo, que vai se relacionar com o Universal Router, com o Smart Contract Universal Router da V3, que é muito legal. Vamos falar da tecnologia desse Smart Contract. Então assim, ó, se você quer realmente ter autocustódia, se você realmente quer ter autonomia, já passou do tempo de você aprender a programar. Hoje programação já virou uma coisa, já não é mais luxo, é questão de sobrevivência. O tempo que você passa aí, só não que você não tenha que ver isso, é legal você ver ali as especulações sobre o preço do ativo, sobre o preço do protocolo que vai ser lançado, que não vai, mas o tempo que você perde, às vezes só vendo isso, né? Às vezes desde que eu montei meu canal aqui, desde 2020 eu tenho falado isso. Se você já tivesse estudado lá, certamente isso aqui para você já seria fácil, já iria fazer esses projetos aqui, né, de o pé nas costas, entendeu? Então assim, quanto antes você começar, melhor, e aproveite que estamos aqui com o preço de lançamento. Então voltando, então a gente já sabe que, obviamente que essa notícia aqui, ela não está totalmente correta, tá? Por que ela não está totalmente correta? Porque aqui, o que vai acontecer na União Europeia, na verdade, é apenas critérios um pouco mais estritos, mas que estão dentro do contexto da intermediação, dos chamados ali prestadores de serviços de ativos virtuais no Brasil, que atuam basicamente como bancos. Agora tem uma lei e sempre foi necessário você adotar critérios de compliance. Então aqui o que nós temos hoje no âmbito da União Europeia são apenas algumas regras para deixar essa questão do compliance um pouco mais clara, uma vez em relação aos prestadores de serviços de ativos virtuais. E não dá para você achar que uma pessoa que já está se relacionando com um prestador de serviço de ativo virtual, desses clássicos, né, que ela vai pretender ter algum tipo de privacidade, certo? Não há, né, qualquer espécie, qualquer possibilidade disso. E nós sabemos também que certamente, né, os hackers também não irão atuar, né, vão se relacionar com esses provedores caso de fato eles pretendam ter a anonimização em relação a essas questões. Então, se nós formos analisar aqui, eu fui dar uma olhada ali na lei, obviamente, né, nós vamos caminhando aqui, ó, e nós temos aqui nosso loophole, né, ou a nossa brecha sempre deixada para os privilegiados. Ó, estas regras não se aplicam a transferências peer-to-peer, person-to-person, que são conduzidas without a provider, né? Sem um provedor. Esse provedor aqui, ele não é o provedor lá que a gente tem, que a gente utiliza na programação, não, é o Crypto Asset Service Provider, né? Ou provedor de serviços de ativos virtuais. E também é óbvio que não vai se aplicar a providers acting on their all behalf. Por quê? Porque esses
provedores, eles também são agentes do mercado, vão movimentar muitos recursos, certamente não poderiam estar sujeitos a esse tipo de limitação. Então, para a gente voltar aqui e resumir o panorama final, nada muda, pessoal. Nada muda do que acontecia em 2007, em 2011, que agora está acontecendo em 2024, porém com novas ferramentas tecnológicas. Ou seja, enquanto para o consumidor comum vai ser oferecido ali hoje, né, ou melhor, nessa época, se oferecia o título de capitalização, né, como se fosse um grande investimento, e para os clientes private você oferecia produtos, né, sofisticados. Isso não muda, com a diferença de que agora as instituições financeiras para o private, né, elas vão oferecer serviços de anonimização baseados no DeFi, dado que há esta possibilidade, né, trazida aqui, como sempre houve esse tipo de possibilidade. Desde 2007 eles estavam falando em acabar com os paraísos fiscais, que eles precisavam dar uma resposta para essa questão. Veio crise econômica 2008, destruiu tudo. Não acabou e nunca vai acabar, certo? E o que é mais problemático, isso sim a gente tem que discutir, e a gente inclusive tem um vídeo aqui que eu estou falando, não vou deixar o link aqui para vocês, falando sobre o Nostr, é que nós precisamos sim discutir espaços de privacidade no âmbito digital, porque hoje a nossa vida, a maior parte da nossa vida está digital. E hoje, muita gente que está hoje fazendo aí vídeo criticando essa lei são justamente aquelas pessoas que trataram com desdém questões que surgiram, por exemplo, no âmbito da Drex, quando se falou, poxa, teve até um desenvolvedor que apresentou lá, mostrando, né, algumas questões relativas aos smart contracts, uma série de pessoas vieram aí com 500 pedras nas mãos, né? E é importante discutir porque privacidade é um direito fundamental, não existe a nação ocidental onde as pessoas não tenham liberdade, e cada vez mais essa liberdade está se dissipando. Antigamente não tinha problema porque pouca parte da nossa vida era digital, hoje não, hoje está tudo digital. É igual eu falei até na live que eu participei com o pessoal da DYDX, é quase como se daqui a pouco você vai ter um agente do Estado na tua casa, sabendo se você vai no banheiro, controlando o horário que você vai no banheiro, que você sai, o que você faz com a tua mulher. É para isso que está caminhando as coisas. Então a gente tem esse sim é um assunto que deve ser discutido. Essa questão aqui no âmbito da União Europeia, embora esteja dentro dessa questão, ela não traz nada diverso do que um processo já de alta regulamentação, né, daqueles prestadores de serviços de ativos virtuais que trabalham, né, como instituições financeiras. Então, em suma, essa notícia aqui ela é verdadeira, sim, mas ela é parcialmente verdadeira porque ela não diz que pessoas, né, como vocês e como você que vai se matricular no nosso curso, que sabem realizar operações P2P sem utilizar esses prestadores de serviço de ativo virtual, não estarão vítimas disso aqui, ou seja, sempre vão ter ainda um espaço de liberdade. Então, se você tiver conhecimento, você vai conseguir realmente ter autonomia. Tá? Se você não tem, a coisa vai ficar cada vez pior para você. Então, quanto antes você começar a estudar de verdade, tá? Estudar de verdade é você ficar ali horas vendo os cursos, prestando atenção nas aulas, praticando. Não adianta você achar hoje, o pessoal acha que vai assistir um vídeo de 1 minuto e já vai sair dominando o mercado de criptoativos. Você está sendo treinado, às vezes o cara paga 5 mil reais para ficar ali ouvindo o que o fulano acha da criptomoeda X, o que fulano acha do protocolo Y, e mal ele sabe que ele está sendo treinado, né, preparado para ser sardinha, preparação para sardinhas. Então, pessoal, hoje não tem mais desculpa, não quero fazer teu curso, Fernando, não gosto de você eu acho que um cara muito chato. Você pode até ter razão, mas não tem dificuldade hoje. Na internet você vai achar 500 milhares de cursos. Se você souber falar inglês, então mais fácil ainda. Hoje você tem até o ChatGPT para te ajudar. Então assim, não tem mais desculpa, pessoal, para não estudar, tá? Seja fazendo o meu curso, não quer fazer o meu curso, tem 500 mil cursos. Eu mesmo paguei, gastei uma nota preta em vários cursos. Educação sempre é investimento, tá? E hoje está virando questão de sobrevivência. Olha, e a tendência é piorar. Certo? Então espero que vocês tenham entendido o contexto dessa notícia e tenham ficado alertas que pior do que essa questão da União Europeia hoje é o desdém, né, com que as autoridades públicas estão tratando as pessoas preocupadas de fato, né, com questões relativas à privacidade.
Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não esqueça de deixar o seu like e curtir aí, se inscrever no canal caso tenha gostado do material. E eu estou pensando agora começar a fazer lives, tá? Então fique atento aí, porque provavelmente vamos fazer aí, pelo menos uma vez por semana uma live para falar sobre esses e outros assuntos. Grande abraço.